Fala Pimpolhos do oitavo ano, aqui quem fala é o professor Leonardo, continuando nossas aulas do nono ano. Hoje nós vamos estudar sobre independência dos Estados Unidos, certo? Esse tema, ele também entra dentro daqueles temas que nós estávamos estudando anteriormente, como por exemplo o iluminismo, né, que a gente estudou no semestre passado, certo? Então aqui nós vamos ver a primeira independência das Américas, né, das colônias inglesas, principalmente aí representada pelas 13 chamadas 13 colônias americanas, né, que posteriormente vão se tornar o que a gente conhece hoje como os Estados Unidos. E esse processo com influência direta do que a gente estudou como fator iluminista, né? Porque aqui a gente já vê um forte apelo dos conceitos iluministas, principalmente quando o iluminismo evoca, por exemplo, que todo povo tem o direito sagrado de lutar pela sua liberdade e autonomia frente a uma situação de opressão e tirania. Essa frase cai perfeitamente no conceito aí que eles buscavam. Outra coisa muito importante, né, que a gente tem que lembrar é que a colonização da América inglesa, dos Estados Unidos, ela foi completamente diferente da colonização, por exemplo, aqui na região que se tornou o Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, que hoje é os Estados Unidos, que foi colonizado por ingleses, lá foi uma colônia de povoamento. Ou seja, as pessoas saíram da Inglaterra em busca de uma nova vida e fixaram-se naquela região para produzir naquela região. Aqui no caso do Brasil, não. Aqui a gente se tornou uma colônia chamada de colônia de extração ou colônia de usufruto, né? Ou até mesmo a gente pode chamar de colônia de exploração, ok? Então, esses fatores foram importantes para os Estados Unidos serem os primeiros a se tornarem independentes. O fator forte da questão do iluminismo, né? E também as subsequentes guerras que a Inglaterra estava enfrentando, principalmente com a Guerra dos Sete Anos, né? Que ela enfrentava com a França. O primeiro passo aí para essa independência acontecer foram chamadas as três leis aqui essenciais que a Inglaterra vai colocar, impor, na verdade, para as 13 colônias, que é a lei do açúcar, constituindo a criação de impostos sobre o comércio de açúcar e melaço das colônias, né? A lei do selo consistiu na obrigatoriedade da aquisição de um selo para qualquer material impresso que circulasse nas 13 colônias, e a lei do chá foi um divisor de águas na relação entre metrópole e colônias. Determinou que o governo inglês iria monopolizar o fornecimento e comércio de chá com os colonos norte-americanos através da Companhia das Índias Orientais, coisa que também aconteceu não da mesma forma, mas aqui no Brasil. Então, essas três leis vão fazer com que hajam constantes revoltas dentro do interior das 13 colônias. Um fator preponderante nesse período foi o ataque, né, feito pelos colonos em dois portos muito importantes dos Estados Unidos para serem contra essa lei. Foram os portos de Boston e os portos de Massachusetts, né? O governo inglês ele revida com chamados atos intoleráveis que pioravam muito a situação dos colonos, como por exemplo o fechamento do porto de Boston até que os prejuízos se retornassem para a colônia. Então, e aí nós temos aí algumas fases do processo de emancipação. E aí nós dividimos esse processo final de emancipação em dois, né? Que é o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que é quando há a revogação dos atos intoleráveis, e nós temos também o segundo Congresso Continental da Filadélfia, quando de fato as tropas internas, né, as tropas das 13 colônias, conseguem atacar o exército inglês e conseguem expulsá-los. E aí eles são reconhecidos, né, através da sua independência, através do Tratado de Paris, ok?
Então, basicamente, nós temos aí uma figura muito importante também, chamada de Benjamin Franklin, responsável por conseguir o apoio da França e da Espanha. Isso é muito importante, né? Houve um apoio muito grande de tropas francesas e tropas espanholas aí dentro desse processo de emancipação. E aí o último ato é a criação da Constituição Americana, né? Muito conhecida no mundo, que na verdade ela é muito enxuta, né? Ela só contém 27 emendas que foram aprovadas ao longo de 232 anos. Né? Ela se manteve praticamente inalterada todos esses anos a fio, né? E aí ela ficou conhecida também, essa declaração, na Carta do Direito dos Estados Unidos, chamada Bill of Rights, né? Foi diretamente influenciado pela Declaração dos Direitos em 1689, qual deixava explícito o pensamento iluminista. Ela trazia inovações como liberdade de culto, liberdade de expressão, manter o silêncio durante a interpelação policial, que é aquela velha frase dos policiais, né? Você tem o direito de ficar calado. Isso é uma lei do silêncio que você não precisa criar provas contra si. Okay? E incluir acréscimo à Constituição quando for necessário, a adição de emendas, que no caso aqui foram apenas 27. Né? Então, Pimpolhos, basicamente é essa. Eu quero que vocês façam a atividade da página 33 até a página 36. Abraço.